Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para analisar a minuta do plano de carreira dos militares catarinenses. Não se sabe se será aprovada ainda ou não, se será encaminhada, para a Assembleia Legislativa. Então nós estamos debatendo aqui essa minuta e o objetivo é trazer aí uma conscientização coletiva do que trata, quais são os principais aspectos, enfim. Então nesse terceiro vídeo aqui a ideia é trazer os pontos mais nerválgicos, os pontos que mais demandam a atenção da grande maioria, que são mais impactantes, vamos dizer assim, nesse novo projeto, que geram muitas divergências e debates. Tá? Então é importante ressaltar aqui que a análise é do ponto de vista acadêmico, é no mundo das ideias, e cabe a você aí tirar a sua conclusão, se o projeto é bom, se é ruim, se é uma evolução, se é um retrocesso. Enfim, às vezes o que é bom para mim não é bom para você, então o objetivo aqui não é dizer se é bom ou se é ruim, mas tão somente analisar alguns aspectos que precisam ser colocados. Vamos lá. O artigo 5º aqui, sem mais delongas aí, ele cria uma denominação de graduação de aluno soldado. Tá? Por que ele cria? Não, sempre teve aluno soldado. Eu vou explicar por quê. No artigo 5º aqui, ele decorre aqui, ele tem alguns parágrafos, tá? E ele diz que após ele ser formado, tá? Após a conclusão do curso de formação, ele é promovido a soldado. O que acontece? Bom, nós tínhamos o soldado, antigamente, o soldado NQ, se chamava, soldado não qualificado. Estou falando da estrutura militar do estado de Santa Catarina. Então, depois passou-se as classes de soldado, tem soldado de terceira, segunda e primeira classe. Um projeto novo, ele tinha essas classes, durante o curso de formação, após o curso de formação, e agora ele disse assim, ó, o camarada ele vai ser soldado. Ingressou na corporação, ele vai ser soldado. Durante o curso de formação, a denominação que se dará para ele é aluno soldado. Bom, o que ele vai receber? Pela norma, o salário de soldado. Depois de formado, ele vai receber que promoção? Por merecimento intelectual. Ele vai ser promovido a quê? A soldado. Bom, artigo 6º, parágrafo 2º, ele cria duas modalidades de promoção por merecimento. Tá? Ele chama uma de merecimento profissional, e no outro vídeo eu já falei disso, tá? Mas aqui o merecimento profissional, eu vou fazer uma lida mesmo da norma aqui rapidamente para tu entender, é o merecimento caracterizado pela avaliação do conjunto de atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor da praça militar estadual entre seus pares no decurso da carreira, no desempenho de cargos, comissões e funções exercidas, em particular na graduação em que ocupa. Fechou? Isso é o que ele chama de merecimento profissional, ok? Já o merecimento intelectual, que é a segunda modalidade, ele é em decorrência da conclusão de curso de formação. Então, novamente, veja, ele cria duas modalidades de promoção aqui, Entretanto, no caso do soldado, ele vai ingressar como soldado, vai ser denominado aluno soldado. O parágrafo 2º do artigo 5º diz que ele vai receber o subsídio correspondente à graduação do soldado, entretanto, ele será promovido após o curso de formação a soldado. Tá bom? O artigo 7º, inciso 1º, ele trata da classificação de comportamento. Aqui já temos aí um ponto para debate. Tá? Esse ponto aqui tem sido muito discutido. A norma anterior ela previa outro dispositivo para cá, e agora no artigo 7º, as praças estaduais que estejam concorrendo à promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, tá, deverão satisfazer os seguintes requisitos. E aí ele cria a classificação de comportamento mínimo para cada promoção. Então, se você for promovido a cabo, você tem que estar no mínimo no comportamento bom. Se você é promovido a terceiro e segundo sargento, você tem que estar no comportamento ótimo. Isso é uma mudança. Então, portanto, a administração pública entendeu que ela precisa, ela está te requisitando um melhor comportamento para a promoção, e o primeiro sargento e o subtenente você tem que estar no comportamento excepcional. Bem, para quem é militar catarinense, você só precisa entender que antes, para ser promovido, na norma vigente, você tem que estar no mínimo do comportamento bom. Com essa minuta, a administração pública entende que tem que te cobrar um comportamento maior, um comportamento ótimo ou um comportamento excepcional. Veja bem, para quem é militar, sabe que nós temos aí o regulamento disciplinar, e para quem está cotidianamente, rotineiramente, em combate aí na rua, ou atendendo às demandas da população, pode, por vezes, sofrer processos administrativos
E não estou falando aqui de desvio de conduta grave, estou falando aqui de desvio de infrações administrativas, de transgressões administrativas, de erros que por vezes o profissional pode cometer. Todos somos seres humanos, ok? Então, por vezes, né, dentro da sua profissão é natural, e nós somos o espelho da sociedade, então é natural que por vezes você cometa erros por desconhecimento, por falta de habilidade, por incerteza, por diversos aspectos. Enfim, nem sempre você comete um erro por dolo, por vontade de cometer esse erro. E é importante entender que eu estou falando aqui de erros procedimentares, de erros que, do ponto de vista interpretativo, eles não são erros assim graves. Assim, essas pequenas infrações que você pode cometer durante a tua profissão pode mudar o comportamento e isso pode atrapalhar na sua promoção, isso pode afetar a sua carreira. Então veja, você pode passar aqui 5, 6 anos atuando num comportamento excepcional e você pode cometer uma transgressão e isso te acarretar numa repreensão. Pronto, seu comportamento vai cair. Tá? Pode te prejudicar. Então, assim, eu vejo aqui um recrudescimento da norma, tá? Então, é fático, não é interpretativo. Então, realmente existe aqui um recrudescimento da norma. Antigamente era comportamento bom, ele está jogando aqui para as outras graduações, né? A administração pública está entendendo que tem que ser ótimo ou excepcional. Está gerando muito debate esse ponto aqui, né? Nas redes sociais aí. Então, precisa ser observado, você precisa estar atento a isso. Vamos lá. O inciso 8º também é um ponto aqui que precisa prestar atenção, porque ele fala que você tem que comprovar durante o teu interstício na graduação uma quantidade mínima de atividades de ensino de interesse da corporação, tá? Na forma da regulamentação desta lei complementar. Então veja, 2 aspectos. Primeiro, ele está te dizendo que durante o tempo que você tiver na graduação, exemplificando, de cabo, cumprindo aquele interstício para ser promovido a sargento, tá? Você vai ter que comprovar uma quantidade mínima de atividades de ensino, okay, de interesse da corporação. E quais seriam? As que vierem no futuro a ser regulamentada por decreto, tá certo? É uma novidade que precisa ser aí interpretada, tá certo? Com uma certa cautela, tá? O artigo 8º aqui, ele muda os interstícios, hoje a gente chama aqui o 433, ele vai mudar para 544, tá? Eu estou me referindo aqui ao sargento, né? Tá? Então também há um aumento geral de interstício, né? Qual é a situação aqui interessante de se pontuar? Bom, ele cria no parágrafo 1º, tá, uma condição de caráter transitório, tá, para os militares estaduais que já integram, né, que já são integrantes ali das fileiras ali das corporações, tá? Então os interstícios, esses interstícios novos, ou seja, esses interstícios maiores, tá, vão ser aplicados aos militares que ingressarem na corporação após 2021. Nós estamos em 2026. Tá? Então, até 30 de dezembro de 2021, ele vai aplicar os interstícios anteriores. Para quem ingressou depois, vai se aplicar essa regra nova. Bom, aqui, e ele ainda diz que isso é em caráter transitório, né? Então, ele não diz quando vai se encerrar essa transitoriedade. Tá? Qual é a problemática aqui? Meu amigo, existe aqui uma possibilidade de demandas judiciais por ferir o princípio da isonomia, né? Porque está criando aqui 2 condicionantes, né, para quem já está na corporação. Então, é um parágrafo, né, que pode criar inclusive demandas judiciais, né, posterior aí, caso venha a ser aprovado. Tá? Entendi, eu pessoalmente, né, interpretando a leitura total da lei, eu entendi a amarração que o legislador aqui quis fazer. Vamos pular aqui. Artigo 12. O artigo 12, o que eu não falei até aqui agora que eu vou falar? Ele vai criar essas 2 modalidades de promoção. A antiguidade e o merecimento profissional. Então aqui não vai se falar mais de a prova, tá? Então aqui ele vai chamar merecimento profissional, então em tese encerram-se as provas ali de concurso público, uma grande demanda de boa parte da corporação,
né? E só haverá promoção por antiguidade e merecimento profissional, tá certo? Eu tinha falado do artigo 12, parágrafo 2º. Vamos lá, parágrafo 2º, o interstício. Aqui ele fala o seguinte: os terceiros sargentos que foram promovidos lá pelo aquele critério dos 17 anos, tá? Ele vai ter o interstício contado, tá? A partir da data que ele foi promovido e não a partir da conclusão do CFS. É um ponto positivo, né? Porque a lei vigente ela atualiza, ela concede o direito do militar de ser promovido com 17 anos a sargento, independente de vaga, independente de curso. Tá? É um ponto de debate atual, porque sobreveio uma norma federal, tá? E tem ocorrido uma interpretação de que a norma federal cria um impeditivo para esses militares serem promovidos com 17 anos. Tá? Basicamente, o que a norma diz é que os militares serão promovidos a sargento após a conclusão do curso de formação do sargento. Tá? O que diz a norma estadual? A mesma coisa. O que dizia antes? A mesma coisa. Então, veja bem, é uma norma federal que sobreveio e criou uma problemática na norma estadual. A administração pública teve tempo mais que suficiente, né, para ofertar o curso de formação de sargento a esses profissionais que completariam 17 anos. Veja, ele pode ser promovido automaticamente. Pode. O que ele precisa ter? Acesso ao curso de formação antes. Só isso. Então, somente isso. Tá certo? Então, aqui é muito mais uma questão de capacidade da administração pública em gerir a situação do que uma questão legal. Tá certo? Novamente, é uma situação fática. Ocorreu. Ok? Agora nós vamos lá para o 17, artigo 17. Cara, o artigo 17 é o tão esperado, né? Curso de formação de sargento, o acesso ao curso de formação de sargento. Esse vídeo aqui já ficou extenso, não adianta, eu tentei ser conciso, então vou gravar outro vídeo e aí a gente vai debater esse artigo 17, tá bom? Acompanha aí.